Nosso tema hoje é missões e nós vamos falar sobre vocação. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, verso 15. A Bíblia, de capa a capa, ela é o livro de missões. Digo isso porque desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, a Bíblia aponta a salvação, que nos foi dada gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é um livro de missões escrito por homens inspirados por Deus para revelar o único caminho de reconciliação entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A Bíblia é um livro de missões porque nos mostra, através de todas suas páginas, Deus fazendo missões, isto é, Deus trabalhando para resgatar o ser humano do pecado. Com isso quero dizer que poderíamos estudar qualquer livro da Bíblia e falarmos de missões. Entretanto, eu vou conversar com vocês sobre missões, me baseando em uma única frase dita por Jesus, que nos foi transmitida por Marcos, e sei que muitas mensagens já foram pregadas tendo esse texto como base. Entretanto, eu acredito firmemente que Deus tem algo novo para falar com você hoje. Primeiro ponto a se destacar em Marcos 16,15. Jesus nos dá uma ordem que expressa a nossa vocação. Quando falamos de vocação, estamos falando a respeito de algo que nos atrai, que nos inclina e nos dá sentido de realização. Vocação está ligada com algo que brota de dentro de nós naturalmente. Vocação é um clamor que brota em nosso homem interior, nos conduzindo a realizarmos algo ou alguma coisa. Um grito interior que nos chama para sermos algo. Somos vocacionados por Deus para algo ou alguma coisa. Nós somos vocacionados por Deus primeiramente para sermos dele. Somos vocacionados para sermos sua propriedade exclusiva, sermos filhos, sacerdotes, servos, enfim, somos chamados para Deus antes de qualquer coisa. Fomos criados por Ele e para Ele, conforme está escrito em Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Nossa vocação primária, ela é direcionada a Deus. Portanto, podemos dizer que a nossa vocação primária é glorificar a Deus. Todos nós viemos a existir para a glória de Deus. Fomos criados para o seu louvor. Por isso, o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A melhor maneira de glorificarmos a Deus é vivermos para Ele. Viver para Cristo significa sermos servos em todo lugar, sermos filhos de Deus a todo instante, sermos sacerdotes todos os dias, sermos propriedade exclusiva de Deus sempre, sermos sal e luz como Deus é. Quando eu entendo isso e eu vivo esta verdade, eu glorifico a Deus. Porque como servo, eu me dou em amor às pessoas. Como filho de Deus, eu manifesto o caráter do Pai. Como um sacerdote, eu intercedo diante de Deus a favor dos pecadores. Como propriedade exclusiva de Deus, eu vivo em santidade. Como sal, procuro deter o mal e como luz, mostrar o caminho de vida. Desta forma, cumpro a ordem de Jesus Cristo e vou vivendo e pregando o Evangelho. A cada dia vou deixando as marcas do servo, as marcas do filho, as marcas do sacerdócio, as marcas da santidade, da verdade por onde passo. Vou anunciando Cristo por meio de palavras e atitudes. Desta forma eu vou cumprindo minha vocação primária, enquanto vou vivendo a minha vocação secundária. Então,
todos somos chamados para glorificar a Deus. Dessa forma, todos somos chamados para testemunhar o amor de Deus aonde estivermos. Dessa forma, posso ainda dizer que somos todos missionários de Deus. Vamos diferenciar a vocação primária da vocação secundária. Enquanto a vocação primária ela está direcionada a Deus, a nossa vocação secundária está relacionada ao próximo. Somos chamados para sermos pais. Está direcionada aos filhos. Somos chamados para sermos maridos. Está direcionada às esposas. Somos chamados para sermos professores. Então está direcionado a alunos, patrões, empregados. Seja qual for a sua vocação profissional, ela está relacionada com o próximo, com pessoas que de alguma maneira fazem parte do seu dia a dia. Na vocação secundária, temos a oportunidade de cumprirmos o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31. Essa vocação secundária, ela deve estar o quê? Submissa à vocação primária. A vocação secundária é o meio por onde você é chamado para exercer a vocação primária. Você é pai, mãe, filho. Essa é a sua vocação secundária na relação familiar. E você deve glorificar a Deus através deste ministério que lhe foi dado. Você é casado? Então a sua vocação secundária é para com o seu cônjuge. Glorifique a Deus por meio deste ministério. Você trabalha? É um profissional liberal? É patrão? É empregado? Seu trabalho é o meio pelo qual você deve exercer sua vocação secundária. Você é um pastor? É um evangelista? Trabalha integralmente na igreja? Então esse é o seu ministério. Isto é, essa é a sua vocação secundária. Primeiramente, nós somos vocacionados então para Deus. Existimos para Ele e depois então para o nosso próximo. Todos nós devemos glorificar a Deus através de nossos ministérios secundários. Esses ministérios podem estar relacionados a uma vida eclesiástica ou fora da vida eclesiástica. Mas eu devo glorificar a Deus dentro dessa vocação secundária. Então a vocação secundária deve existir para o serviço e desempenho da vocação primária. Na vocação secundária, não exerço os diversos papéis ministeriais que estão atrelados a este chamado 24 horas do dia. Enquanto na vocação primária, eu devo viver 24 horas como servo de Deus, devo viver 24 horas como sacerdócio de Deus, eu devo viver 24 horas como um cristão, como filho de Deus. Mas na vocação secundária, se eu sou um pastor, se eu sou um advogado, ou se eu sou agora um pai, marido, ou filho, seja qual o papel que eu exerço num determinado momento da minha vida, que é a minha vocação secundária, esse papel ele não exige de mim 24 horas do dia. Por exemplo, eu não sou pastor 24 horas. Em determinados momentos da minha vida, eu sou o marido de minha esposa. Em outros determinados momentos, eu sou o pai dos meus filhos. Você entende o que eu estou falando? Nós assumimos diversos papéis em nossas vidas. Esses papéis são nossos diversos ministérios secundários. São serviços que prestamos ao nosso próximo e que devem estar submissos à nossa vocação primária, isto é, a Deus. Quando eu procedo em cada papel deste de conformidade com a palavra de Deus, eu glorifico a Deus. Quando, como marido, eu amo minha esposa como Cristo amou a igreja, eu glorifico a Deus e cumpro a minha vocação primária. Estou testificando a vida de Deus que é em mim. A melhor expressão de adoração a Deus não é viver dentro da igreja. Não é viver cantando a Deus uma contemplação sem fim.
Isto os anjos fazem. A melhor maneira de adorarmos a Deus é anunciando o Evangelho a toda criatura, em todos os momentos da nossa vida, tanto pelas palavras como por nossas ações e testemunhos. A melhor maneira de expressarmos amor a Deus é obedecendo a ordem que Ele nos deu dentro do ministério que fomos vocacionados. O ide e pregar o Evangelho, antes de ser uma ordem, é a razão de nossa existência, é a expressão de nossa identidade, de nossa primeira vocação. Você foi criado por Deus e para Ele. Essa é a razão de sua existência. Portanto, sua vida só terá sentido, realização, quando você obedecer o que Ele te ordenou fazer. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus te abençoe.